Nessa aula vamos falar sobre linhas. Quando você vai fazer um desenho, você começa fazendo algumas linhas, alguns rabiscos, e aí essas linhas vão se cruzando e vão tomando formas. E depois, nessas formas, quando você coloca cores e textura, você forma imagens. Justamente por isso que estudar e entender as linhas é muito importante para você entender uma imagem. Na fotografia, as linhas elas não são tão claras e definidas, assim como na geometria, por exemplo. Então, na fotografia, qualquer coisa que conecta duas partes ou que conduz você através da fotografia pode ser considerada como uma linha. E essas linhas podem ser na horizontal, na vertical ou na diagonal. Ou a gente pode ter uma linha que, na verdade, ela é uma curva. As linhas horizontais são paralelas aí ao horizonte e elas transmitem a sensação de estabilidade, de tranquilidade, de repouso. Isso porque todo dia a gente está acostumado a ver o nascer, o pôr do sol na linha do horizonte, ou quando a gente vai repousar, a gente repousa na horizontal. As linhas horizontais também estabelecem limites dentro de uma fotografia, por exemplo, entre o céu e a terra, ou o mar e o céu, como vocês podem ver, por exemplo, nessa fotografia aqui, ó. Já as linhas verticais são aquelas linhas que começam de baixo e vão para cima, ou de cima para baixo, que é aí o oposto das linhas horizontais. E elas transmitem a ideia de crescimento, de força, de mudança. Isso porque a gente está acostumado a ver na natureza, né, árvores crescendo, né? Ao mesmo tempo a gente vê nas cidades os prédios sendo construídos na horizontal, por isso que está associado com a ideia e a sensação de crescimento, evolução, poder e por aí vai. E a gente também tem as linhas diagonais, que são as linhas que cruzam a imagem de baixo para cima ou de cima para baixo, e transmite a sensação de movimento, perspectiva e profundidade na fotografia. As linhas podem conduzir o nosso olhar através da fotografia. Por exemplo, imagina uma estrada, como nessa fotografia aqui, por exemplo, que você tem duas linhas diagonais e elas conduzem o seu olhar para o final da estrada. Além disso, na fotografia, as linhas trazem a sensação de profundidade de campo. Isso é porque um objeto, às vezes, que tem linhas, a parte que está mais próximo da câmera aparece ser maior do que a parte que está mais longe. Então dá essa sensação de profundidade de campo, como vocês podem observar nessas imagens aqui. E nós temos também as linhas diagonais convergentes, que nada mais é do que várias linhas diagonais que convergem para um único ponto. E geralmente esse ponto é onde nós temos o assunto principal, isso é, nós temos o objeto, a pessoa principal. E nesse ponto é que a gente chama de ponto de fuga. Essa é uma forma de direcionar o olhar das pessoas através da fotografia, ao mesmo tempo dar um destaque para o assunto principal da fotografia. E por último a gente tem aí as curvas, que são linhas tortuosas, que nos transmitem a sensação de dinamismo, emoção, sensualidade, profundidade de campo. Na natureza a gente encontra bastante isso, sendo em estradas, montanhas e por aí vai. E também a gente vê isso também em retratos, né? Principalmente retratos sensuais, por exemplo, exploram bastante a ideia de linhas e curvas.